Então, a gente precisa ter, como em qualquer processo energético, nós temos que ter uma postura ética e responsável, né, como em qualquer coisa da nossa vida e como qualquer aspecto, mas quando a gente fala em aspectos mágicos, alquímicos, espirituais, enfim, a gente precisa ter ainda mais uma postura ética e responsável para que a gente não se deixe levar, primeiro, pelo poder que a gente pode achar que vai ganhar ou ter ou aprender. Esse é o primeiro ponto, né? Segundo, que nós não podemos utilizar nada para prejudicar o outro. Então, essa é também uma situação extremamente séria que a gente tem. Então, postura ética e responsável. Portanto, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente faz, né? Então, na magia, o que eu faço da magia, né? Então, não importa se eu vou para um lado ou vou para o outro, mas eu tenho que fazer com muito cuidado com aquilo que eu digo e muito cuidado para quem eu digo algumas coisas. Pensar que a intenção controla resultados. A intenção controla resultado, mas ela não garante resultado, tá? Então, não quer dizer que feito um procedimento, ele vai acontecer. Porque pode não acontecer no nosso tempo, porque o nosso tempo nem sempre é o tempo que a gente está atuando. Então, isso é um aspecto que a gente precisa tomar bastante cuidado. Não invocar aquilo que eu não puder mandar embora, ou seja, eu não vou mexer com força que eu não consiga controlar, que eu não consiga desfazer, que eu não consiga mantê-la no local onde ela deva estar. Então, não vale a pena a gente querer ter um monte de bicho bravo protegendo a nossa casa se eu não posso abrir a porta e o bicho me come. Então, não faz sentido. Eu não posso ser prisioneiro da criação que eu possa chamar para mim. Eu sempre devo considerar todas as opções. Na hora da gente pensar num procedimento mágico, num procedimento espiritual, não importa, né? Eu sempre tenho que pensar se aquele procedimento é o mais adequado para o que eu vou fazer, se é o mais adequado para obter um resultado ético e também se ele é mais adequado porque eu preciso. Isso também é uma condição muito interessante. Manter silêncio sobre um trabalho de magia por 24 horas. Esse é o mais difícil, né? Então, a gente faz um trabalho de magia, mas a gente fica o tempo todo pensando como poderia ter sido melhor ou feito de outra maneira. A gente não deve fazer isso, porque a intenção controla o resultado. E se nessas primeiras 24 horas eu mudo muito a minha forma de abordar o assunto, ou se eu mudo muito o meu aspecto analítico em função daquilo que eu fiz, é óbvio que eu não estou focado integralmente no que eu fiz, né? Eu não estou focado no procedimento, tá certo? Então, esse também é um fator interessante para a gente pensar, né? O que a gente pode afirmar disso, em termos de fisiologia humana, é que quanto mais eu vibrar, quanto mais eu gerar pensamentos focados no resultado que eu busco, eu terei maiores chances de lidar com o resultado e muito provavelmente até possa obter esse resultado. Então, isso já é uma questão até funcional do nosso cérebro, né? Isso a gente sabe que faz. Lei do retorno existe, claro. Então, tomar muito cuidado com aquilo que eu mando, porque volta, né? Então, uma frase muito séria do Cristo, né? Amai-vos uns aos outros como a si próprio, muito sério, né? Aí é a grande síntese da lei do retorno. Então, tomar cuidado com isso. Os chineses falam uma coisa muito séria, né? Não acenda fogueira que você não consiga apagar. Né? Tá muito daquilo que eu não invoco é aquilo que você não pode mandar embora. Então, não faz fogueira que não dê para apagar. Não faça nada que você não vá ter controle sobre aquilo, que você não possa desfazer, tá certo? Então, esse também é um aspecto muito ético e correto. Questionar a autoridade daquilo que eu estou fazendo. Então, eu tenho que entender o porquê do que eu vou fazer, o que me motiva a fazer, o que me levou a pensar em executar tal procedimento,
para daí eu aprender como fazer. Porque muitas vezes a gente é levado pelas nossas próprias emoções para tomar alguma atitude diante de uma situação, né? Então, eu posso estar com muita raiva, eu posso estar com muito apego, eu posso estar com muito ódio, eu posso estar com muito desejo, muita ambição, né? E isso não está me mostrando o motivo do que eu vou fazer. E tem coisas que a gente vai fazer com esses fatores motivacionais que não são muito adequados. Aí é papo para coach, né? Não é papo para gente ética. Então, tomar muito cuidado com isso, né? Então, por que que eu vou fazer tal coisa? Por que que eu vou aceitar gerar uma situação de risco, né? Depois que eu entender todo esse porquê, eu conseguir justificá-lo, eu conseguir chegar num ponto em que eu tenha convicção de que é ético, que é legítimo, né? A palavra que eu estava procurando é até essa, legítimo, aí eu vou aprender como eu faço. Né? Para aprender como a gente faz, você conversa com quem faz, você tem livros, aí uma questão de ir atrás, né? Tem cursos, como a gente está fazendo, para que a gente possa aprender a fazer o procedimento. Respeitar a vida. Então, esse também é um outro aspecto, que não é só respeitar a vida física, mas é a vida emocional, né? Então, procurar não fazer nada que traga perturbação para o outro, que traga desarmonia, que traga prejuízos de qualquer nível, que altere saúde. Você fala, pô, mas então por que eu vou querer aprender a fazer um curso de magia? Está aqui, para conhecer a si próprio. A grande sacada da magia é me entender, me descobrir e entender as leis da natureza para que eu consiga ficar harmônico com essa lei da natureza, com essas leis, na verdade. Uma vez que eu consigo estar harmonizado com a natureza que me cerca, é muito difícil eu sofrer algum abalo. Óbvio que as tristezas vêm, vão surgir perdas, isso aí é um fato da vida, né? Mas dificilmente eu vou estar vulnerável a qualquer outra situação. Então, respeitar a vida vai permitir com que a gente nos conheça, vigiar as suas intenções. Então, aqui de novo, né? Considera todas as opções, né? Entenda os porquês. Então, o que que me motiva? Quais são as minhas intenções na hora de fazer o que eu vou fazer, né? Uma das coisas mais perigosas que a gente tem, e eu falava para os meus alunos na faculdade, é aquela pessoa que é sedutora, ela chega para você e fala assim, eu vim aqui porque só você vai ser capaz de resolver o meu problema. Ou eu vim aqui porque fulano A ou B me recomendaram, falaram muito bem, e aí a pessoa enche a bola da gente, a gente fica mais vaidoso, mas fica numa condição mais difícil de dizer não, de pôr limite, né? Ou dizer não sei, ou não devo, ou não posso, ou explicar o que você quer não está correto, não é ético, tá certo? Então a gente tem que vigiar muito as nossas intenções. O que a coisa mais fácil do mundo é a gente cair pela nossa vaidade. A coisa mais fácil que tem. E a magia é algo tão misterioso, tão oculto, né? Tão hermético, ela atravessou milênios e sobreviveu, ela deu origem a tudo que nós temos hoje. Então, você trabalhar com essas forças é óbvio que traz vaidade, é óbvio que faz com que em algum momento a gente se sinta diferente e diferenciado. Isso é uma coisa, mas não significa que nós somos superiores, que nós sejamos mais poderosos. Esse é o grande problema quando a gente não vigia as nossas intenções, né? Tem um grande amigo meu, já morreu, mas a gente sempre conversa, que ele disse que o maior poder é não necessitar de poder algum. Esse é um treco muito sério, né? Então, se eu não precisar de nada, nada me afeta. Se eu quero que nada me afete, então eu tenho um poder brutal, né?
Então, o maior poder é não necessitar de poder algum. É óbvio que a gente não vai atingir esse estado, né? No mundo que nós vivemos, no planeta que nós vivemos, né? Na vibração em que a gente se encontra, a gente está aqui para aprender outras coisas, né? Mas entender que eu não necessitar de poder algum é um grande poder. Tá? Então, a magia pode nos ensinar a encontrar isso. E perceber uma coisa, que qualquer trabalho de magia que eu faça, né, qualquer trabalho espiritual, a gente fala magia, mas enfim, né, vocês entendem o que eu estou falando. Ele só vai estar pronto quando tudo estiver guardado no seu devido lugar. Então, não adianta eu fazer toda uma alquimia, né, uma magia com água e terra, e eu deixei tudo bagunçado, eu não guardei o material que eu utilizei, eu não guardei as ferramentas, eu deixei o meu altar de instrumentais sujo, bagunçado, não tem condição. Então, a primeira coisa que a gente precisa para aprender a conhecer as nossas intenções e conhecer a nós próprios é manter a nossa mesa organizada, é manter o nosso altar limpo. Se eu tenho compromisso de mantê-lo com uma vela acesa, eu vou manter sempre uma vela acesa. Se eu tenho compromisso de ter água para alguma entidade, eu vou manter água fresquinha para ela. Enfim, eu tenho que entender que se eu vou trabalhar com esse perfil de energia, eu terei algumas responsabilidades também. Então, não é só executar o processo, mas é ter a humildade de arrumar de novo no lugar tudo aquilo que nós tiramos de posição. Né? Não tem outro jeito, né? A gente não tem outra maneira de manter um fluxo energético adequado no meu local de trabalho mágico, no meu local de trabalho espiritual, se ali não estiver arrumado. Né? Uma coisa é a minha bancada do escritório, que eu tenho a minha bagunça organizada, isso é uma coisa. Né? Outra coisa é a minha parte da magia, a parte espiritual. Lá não é de qualquer jeito, lá existem posicionamentos que vão fazer fluxos de energia circular de uma maneira mais adequada. Então, ali não é o meu eu, não é o meu ego, não é a minha vontade que reina, mas ali é a organização que vai permitir com que eu tenha um fluxo energético adequado. Então, a gente vai ter que aprender a dominar o nosso ego, não tem jeito. E aqui, em parte, bem em parte mesmo, nós fazemos o nosso futuro. Em parte. Por quê? Porque totalmente a gente sabe que nós não temos controle nem domínio, né? Ninguém pode. Quem que pode garantir que vai acabar a luz aqui onde eu estou e eu não vou poder continuar a aula? Né? Quem pode garantir que não chova, quem pode garantir que não aconteça um acidente aqui fora e a gente fique sem contato, né? Então, enfim, eu estou dando um exemplo até muito simplório, mas existem coisas que nós não controlamos mesmo, né? Então, isso a gente precisa entender. Como tem coisas que a gente não controla, e digo para vocês, depois de tanto tempo nessa área, é bom até que a gente sinta que exista essa insegurança, para que a gente não perca o prumo, para que a gente não se perca da nossa identidade, para que a gente não perca a humildade de entender que a gente nunca vai saber tudo, que a gente vai ter que estudar o tempo todo, que tem muita gente que sabe mais do que a gente, que eu vou ter que ouvir outras pessoas para aprender, e que eu vou precisar, muitas vezes, não fazer nada. Né? Então, em parte, a gente tem controle, em parte, a gente não tem. Então, isso também tem que ficar claro. Geralmente, para o bruxo, para o mago, para o feiticeiro, enfim, não importa, existe a ideia de que ele vai conseguir mudar o rumo da história o tempo todo. Não, o tempo todo não dá, e tem situações que não são mutáveis, não são alteráveis, tá?